Deixa eu só começar a gravação. Agora foi, né? Beleza. Eu separei 30 questões. Eu achei que fossem 31, mas na verdade uma questão está repetida, tá? As 15 primeiras questões são questões da ESA especificamente. E depois eu quero trabalhar com vocês algumas questões que eu só trabalho em turmas especiais, isso é, em cursos que montam turmas especiais, né? Pegam aqueles alunos com maior rendimento e fazem uma turma à parte. E aí, nessa turma especial, eu trago algumas questões com nível de dificuldade maior. Não que, por exemplo, na EAR, na ESA, aí questões como essas. Mas para trabalhar a questão da coordenação e da subordinação, eu acho válido fazermos algumas questões, alguns exercícios com nível de dificuldade um pouco maior, tá? Então, vamos embora. Primeira questão que eu trago aqui, questão da ESA, que diz o seguinte: no período, abre aspas, as pessoas que ele vai atender são especiais. A palavra que exerce a função de, e aí vocês têm 5 possibilidades. E aí percebam uma coisa. Olha lá. Isso é uma questão clássica, tá? Função da palavra que. Então temos aqui a palavra que. Sabemos que a palavra que introduz essa oração aqui, não é? Que ele vai atender, certo? Você já sabe que isso é uma oração que não funciona sozinha. Ela precisa estar dentro de outra ou ligada a outro termo para que faça algum sentido, tá? E aí, na verdade, deixa eu só apagar aqui que eu fiz uma marcação errada. É aspas, que ele vai atender, né? Isso aqui que é a oração. Está dentro de as pessoas são especiais, certo? Se isso aqui, que está entre parênteses, é uma oração subordinada, você faz o teste, tá? De substantiva, adjetiva ou adverbial. E dentre essas 3 categorias, vocês classificariam essa oração como o quê? Substantiva, adjetiva ou adverbial? Adjetiva, né? Por que não substantiva? Porque você não consegue trocar por isso, né? Não faz o menor sentido. Sobra adjetiva e adverbial. E aí você está vendo que esse que se refere a quem? Se refere a pessoas, não é? Essa oração está caracterizando as pessoas. No caso aqui específico, está restringindo que pessoas são essas. Não são todas especiais, são as que ele vai atender. Sendo assim, esse que está exercendo a função de quê? Não, não. Olha só. Aí, no caso, seria restritiva, por não estar entre vírgulas, seria uma restritiva. Mas a pergunta não é a classificação da oração. Então, a pergunta, gente, não é a classificação da oração. É a palavra que. Se nós estamos diante de uma oração adjetiva, esse e é o quê? Desculpa, esse que é o quê? Pronome relativo. Isso, Hilda, isso. Tá? Pronome relativo. Porque toda oração subordinada adjetiva é introduzida por pronome relativo. Tudo bem? Foi? Alguma pergunta em relação a essa? Se você está diante de uma oração subordinada adjetiva, esse que sempre será pronome relativo. Alguma pergunta ou posso ir para a próxima? Beleza. Ó, já adianto que a conexão não está lá grandes coisas, tanto que eu nem liguei a câmera, vocês viram, né? Para não carregar aqui. Se por acaso travar ou cair, eu volto, tá? Beleza, vamos embora. Questão boba da ESA, hein? Próxima questão. Questão 2. No período, abre aspas, deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui para facilitar a leitura.
Mais um pouco. No período, abre aspas, há boas razões para crer que se iniciou uma reação em cadeia, fecha aspas, o C adquire função pronominal. O período em que o C é um elemento com outro valor morfossintático é qual? Eu digo que essa questão aqui, você responde sem nem entender direito o que ela está pedindo. Mas, o que ela está querendo? Ela diz que na frase do enunciado, o C tem uma função pronominal. E ele quer saber em qual alternativa o C não terá função pronominal. Então, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar esse C. Agora, olha para as alternativas e me diz, onde que esse C tem outro valor morfossintático e não tem valor pronominal? Letra B. Como é que você chegou, Lucas, nessa resposta tão rapidamente? Você observou o quê? Verdade. Na verdade, não são pronomes oblíquos, né? Funcionam como oblíquos. Tudo bem, o seu raciocínio te levaria à resposta certa, mas sim, de fato, tá? Em todas as outras, tirando a letra B, eles estão ao lado de um verbo, gente. Olha o enunciado. Se iniciou. Letra A, se compadecem. Letra C, se aquecem, se aquece, né? Letra D, se assenta. Letra E, se levanta. A única em que ele não está ao lado de um verbo é a letra B, que na verdade não é uma conjunção integrante. Aqui é uma conjunção condicional, igual a caso, né? Se isso não for capaz de chocar o leitor, caso isso não seja capaz de chocar o leitor. É uma conjunção condicional, porque introduz uma condição. Mas perceberam que é a única alternativa em que o C não está ao lado de um verbo. Poderíamos pensar em iniciar-se, compadecer-se, aquecer-se, assentar-se e levantar-se. Não, letra B é a única em que isso não acontece. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Próxima questão, questão 3. Marque a alternativa em que há uma relação de causa e consequência entre as orações. Então, olhem as alternativas e me digam, vou dar a vocês aí 1 minuto, para apontar para mim em qual alternativa eu tenho causa e consequência. Letra B. Isso, Thiago. Percebam que eu tenho aqui, gente, uma questão boa sobre valores da conjunção como. Olha lá, como. Como e como. Tá? Na letra A criança era tão determinada como seus pais. Comparação. Aqui ele só queria causa e consequência. Olha lá. Como aqui está comparando, Lucas. Não é causa e consequência. Letra B. Como estava dispensado, por causa disso, consequência, permaneceu o resto do dia em casa. Letra C. Não só faltou a muitas aulas, como deixou de fazer. Adição.
Haverá vacinação no próximo mês, como foi anunciado. Conformidade. Conforme foi anunciado. Letra E. Como o motorista conseguiu? Aqui nem conjunção é. Aqui é um pronome interrogativo, que serve para fazer pergunta. Isso, Lucas. E aí eu lembro que eu te falei o seguinte: você vai saber classificar a partir do momento em que você olha para qual está com a conjunção. Na letra B, eu tenho como estava dispensado pelo médico, permaneceu o resto do dia em casa. A conjunção está na primeira. A primeira em outra é causa. Então a outra é consequência. Será os dois, causa e consequência. Mas qual está com a conjunção? É a primeira? Então a primeira é o que da outra? Entendeu? Beleza? Alguma pergunta? Ou posso ir para a próxima? Beleza, vamos embora. Eu vou as questões da, tá? Questão 4, vamos lá. Fiz-lhe sinal que se calasse. A palavra que é o quê? Olhem as alternativas. Fiz-lhe sinal que se calasse. Vocês conseguem enxergar que relação, que ideia da segunda em relação à primeira? Oração 1, oração 2. De 2 para 1, qual seria o valor semântico? Causa, tempo, condição, proporção, seria o quê? Não. Ó, fiz uma coisa e isso não era à toa. Finalidade. Finalidade, isso aí. Tá? Finge-lhe sinal para quê? Com qual objetivo? Que se calasse. Tudo bem? Então esse que só pode ser o quê? Letra C. Advérbio? Não. Se eu tenho duas orações e essa palavra está ligando a primeira na segunda para estabelecer uma ideia de finalidade, só pode ser o quê? Conjunção, letra D. Isso aí. Poderia ser uma condição de tempo, uma conjunção de causa, uma conjunção de proporção, uma conjunção de comparação. Aqui seria uma conjunção de finalidade. Tudo bem? Tenho duas orações e percebo que uma palavra está ligando uma à outra e ainda mais estabelecendo um valor semântico, conjunção. Tranquilo? Alguma pergunta ou posso ir para a próxima? Me deem aí o comando que eu sigo. Beleza, vamos embora. Questão 5. Questão beleza. Ó, em todas as alternativas, há orações subordinadas adverbiais, expressando essas ideias, gente. Causa, consequência, por comparação, exceto em qual letra eu não tenho subordinada adverbial. Vai lá.
Letra A. Boa, Lucas. Por quê? Resposta letra A. Por adverbial na letra A. Qual é o valor da segunda oração? É... Vamos lá, gente. Letra B. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho. Qual é o valor semântico da letra B? Em relação à primeira. Estudou tanto que teve um ótimo desempenho. Consequência, isso, Mariana. Consequência. Vocês estão agarrados em adverbiais, hein? Letra C. Você terá um excelente desempenho desde que estude. Qual é o valor semântico aqui? Desde que estude. Condição. Isso. Tudo adverbial. Consecutiva, condicional. Letra D. Os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. Qual é o valor disso aqui? Assim que chegaram na escola. Tempo. Letra E. Não compareceu à aula ontem porque viajou. Opa, aqui. Qual é o valor disso aqui? Porque viajou. E eu já falei isso para causa, isso. E eu já falei isso várias vezes para vocês. E explicação é muito parecido. Tá? Percebam que a letra A começa com porquê, a letra B, a letra E também tem porquê. Só que na letra E eu chamei de causa. Então na letra A eu vou chamar de quê? O que vocês já tinham que ter internalizado. Se na letra E é causa, na letra A não é causa, vai ser o quê? Ah, isso, gente. Está dando uma ordem na primeira. Estude bastante. Então, isso aqui é explicação. Se é explicação, é oração coordenada, não é oração subordinada. Por isso que a resposta é a letra A. A letra A começou com porquê a segunda oração. A letra E começou com porquê a segunda oração. Mas percebam, na letra E eu não tenho ordem na primeira. Na letra A eu tenho uma ordem. Então é explicação. Se é explicação, é oração coordenada. A ESA vai querer saber isso. Se você não sabe disso, eu só lamento, porque isso já foi dito muitas vezes. Tá? Resposta letra A. Ok? Próxima. Questão 6. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras nos próximos anos, uma vez que é previsto o crescimento populacional e das demandas de consumo. Estão dizendo o quê? Uma vez que é uma conjunção de quê? Na verdade, uma locução conjuntiva, né? Porque são três palavras. Isso, causa. É igual a já que, igual a porque. Gente, estudem orações subordinadas. Façam exercício. Procurem exercício à parte. Tá? Olha lá, expressa a causa. Por causa disso, acontece o que está dito antes. Ok? Beleza? Próxima. Questão 7. Os dois vocábulos em destaque nos enunciados a seguir possuem função morfológica e sintática idênticas.
Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas funções. Gente, quando ele fala em função morfológica, ele quer saber qual é a classe daquela palavra. Se é um verbo, se é uma preposição, se é um substantivo. E quando ele fala em função sintática, quer saber do funcionamento. É sujeito, é objeto, o que é. Tá? Então, primeira coisa, eu não vou nem mostrar as alternativas. Nós temos aqui duas construções. A pai que nunca viu o próprio filho e marido que nunca viu a própria mulher. Qual é a classe desse que? Esse que pertence a que classe? Pronome. Pronome o quê? Relativo, né? Porque são orações subordinadas adjetivas. Olha lá, não funcionam sozinhas, né? Esse que se refere a quem? Ao pai. E esse que? Ao marido. Agora ele quer saber qual é a função sintática. E a gente viu na última aula que o pronome relativo exerce funções sintáticas. Ele copia a função sintática do termo que ele está do termo para o qual ele está apontando. Se eu pego esse que e coloco aqui no lugar dele pai, pego esse que e coloco no lugar dele marido, qual é a função sintática? Sujeito. Então, a classe, pronome relativo, função sintática, sujeito. Certo? Nossa resposta, então, pronome relativo e sujeito. Letra C. Foi? Se você viu que é uma subordinada adjetiva, você já sabe que é pronome relativo. Agora tem que saber qual é a função sintática dele. Pega o termo para o qual ele aponta, coloca no lugar dele. Aí você vai ter uma frase nova. Olha para essa frase nova, qual é a... Alguma pergunta? Não? Beleza. Questão 8. Analise a frase e classifique o termo destacado. Era necessário que pedíssemos ajuda. E aí? Isso é uma oração coordenada ou subordinada? Subordinada. Subordinada de qual tipo? Substantiva, adjetiva ou adverbial? Substantiva, né? Posso trocar por isso. Era necessário isso. Se eu tenho uma subordinada substantiva, esse que se classifica como? Letra C. Isso, Ellen. Conjunção integrante. Se fosse adjetiva, pronome relativo. Se fosse adverbial, conjunção. Aí depende da ideia. Ok? Alguma pergunta em relação a essa? Não? Boa, vamos embora. Questão 9. No período espero que ele venha a São Paulo, a oração em destaque classifica-se como o quê? 1 minuto, vai lá. Boa, Lucas. Vamos lá. Primeiro, espero isso, não é? Já sei que é uma subordinada substantiva. Morre letra D, morre letra E. Agora, se é substantiva, ela é objetiva direta, objetiva indireta ou subjetiva? Espero, eu, sujeito desinencial. Quem espera, espera algo. Verbo transitivo direto.
Logo, ela está no lugar do objeto direto. Resposta, letra A. Foi? Beleza, tranquilo. Vamos embora. Questão 10. Todos os soldados viram, durante o combate, que os inimigos foram derrotados. Pode-se classificar a oração que foi sublinhada como oração subordinada substantiva o quê? Na verdade, não está sublinhada, mas é essa aqui, tá? Ela seria uma oração subordinada substantiva o quê? Objetiva direta. Isso aí, porque quem vê, vê algo. Moleza, né? Sujeito, todos os soldados viram. Viram o quê? Que os inimigos foram derrotados. Viram isso. Objeto direto. Certo? Pergunta que não foi pergunta da prova. Vocês classificariam sintaticamente durante o combate como o quê? Adjunto o quê? Adverbial de quê? Dando a resposta parcelada? De tempo, isso aí. Tá? Não é oração. É só um adjunto adverbial de tempo. Tranquilo? Beleza. A essa é muito tranquilinha. A EAR também, em coordenação e subordinação. Daqui a pouco eu trago as difíceis. Vamos lá. Próxima. Não era um craque, mas sua perda desfalcaria o time. No trecho, a segunda oração é, na gramática normativa, uma oração o quê? Essa aqui. Está começando com mais, só pode ser o quê, gente? Qual é o valor dela? Não, porque olha lá. Está começando com mais. Não, coordenada é. Isso. Desculpa, gente, eu olhei o gabarito da outra, a letra D. Isso, Mariana, coordenada sindética, porque começa com conjunção, não é? Falou adversativo. Tranquilo? Tá? Seria assindética se não tivesse conjunção. Tá? Aqui, gente, adversidade, adversativa, né? A adversidade é coordenada. Vocês têm que chegar à prova sabendo quais são as 5 coordenadas, quais são as subordinadas substantivas, as 2 adjetivas e os valores das adverbiais. Beleza, vamos embora. Questão 12. Analise a frase e classifique o termo destacado. Molezinha. Era necessário que atravessássemos o rio. E aí? Como é que eu classifico esse quê? Letra C, conjunção integrante. Né? Era necessário isso, oração subordinada substantiva. Se é uma oração subordinada substantiva, o que é conjunção integrante? A essa repetindo as próprias perguntas. Perceberam isso, né? Foi? Questão 13. Não se esqueçam que só nós temos um canal aberto para lá e que pode ser vital se nada der certo. A oração destacada é o quê? Olha que outra questão mole.
Em todas as alternativas eu tenho subordinado e adverbial. Então tem valor de quê? Se nada der certo. Que valor é esse? Letra D. É a condição. Se nada der certo, isso aí, letra D. Tá? C. Caso nada dê certo, sob essa condição, não se esqueçam que só nós temos um canal aberto para lá. Tá? Resposta à letra D. Próxima. Em qual alternativa a palavra que exerce função sintática? E aí, você já sabe que se é um que com função sintática, é oração subordinada ao quê? Se ele quer o que com função sintática, o que exercendo função, você vai procurar uma oração subordinada ao quê? Oração subordinada. Atenção, gente. Que exercendo função sintática. Nós já vimos em mais de uma questão hoje quando que exerce função sintática. Para isso, eu pego a palavra que está antes. Aí vejo que ele copia aquela função. Isso só acontece em subordinadas o quê? Adjetivas. Isso aí. Se é que com função sintática, porque na subordinada substantiva o que só introduz a substantiva, gente. Não é? Na adverbial ele expressa um valor semântico. Exercer função é só na adjetiva. Então vocês vão ter as 5 alternativas e me digam onde é que eu tenho adjetiva. Olhem para essas 3 aqui. Me digam se vocês, por enquanto, destacariam alguma delas. Para ser uma subordinada adjetiva, ele aponta para um termo que está antes dele, né? Geralmente esse termo é um substantivo. Quando não é um substantivo, é um pronome. E aí? Pode ser a letra C, por exemplo? Não, né? Porque não esqueçam que. Então não pode ser. Verbo. Pode ser a letra A? Temos mais calorias acumuladas e, portanto, mais probabilidade de sobreviver de forma natural do que os outros. Ó, do que? Aqui eu estou comparando algo. Letra B. Somos, teoricamente, os que têm mais tempo para viver. Os que têm. Esse os aqui é igual a quem? Aqueles, né? Pronome demonstrativo, olha lá. É como se eu tivesse 2 orações aqui. Somos, teoricamente, aqueles têm mais tempo para viver. Quando eu junto, somos, teoricamente, os que têm mais tempo para viver. Resposta, letra B. Entenderam, sim ou não? Dica. Toda vez que vocês tiverem artigo junto com que, esse o vai ser um pronome demonstrativo, tá? O que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Apareceu isso aqui, ó. Aqui, o que, os que, esse a, esse o e esse os é igual àquela, aquele, aqueles, aquelas. Coloquei para vocês aí embaixo. Ó, toda vez que vocês tiverem o que, a que, os que, leiam esse o, esse a como aquele, aquela. É um pronome demonstrativo.
Aí você já sabe que esse que, então, é pronome relativo, porque está apontando para ele. É como se eu lesse aqui na letra B. Somos, teoricamente, aqueles. Aqueles têm mais tempo para viver. Só que esse aqueles está na forma os. Foi agora? Beleza? Claro, numa oração subordinada, né? E isso, Ellen, de sujeito. A função dele é sujeito. Porque se eu troco o que por esse os, e esse os é aqueles, a frase fica aqueles têm mais tempo para viver. Função de sujeito. Tá? Só que a pergunta não foi qual é a função, né? Só onde que ele exercia a função. Mas se perguntasse a função, era essa aí, função de sujeito. Só trocar por aquele, aquela, aqueles ou aquelas. Tranquilo? Foi? Beleza, vamos lá. Questão 15. Assinale a única alternativa que apresenta um pronome relativo. De novo, se quer pronome relativo, quer uma oração subordinada adjetiva. Olhem as alternativas e me digam aí. Onde é que eu tenho um pronome relativo? Isso aí, letra C, né? Porque olha lá, na letra A, bonitas. Bonitas é adjetivo. Na letra B, verbo. Na letra D, verbo. Na letra E, verbo. Letra C, o homem que. Tudo bem? Pronome relativo. Letra C. Show? Tem uma última questão aqui, a 16, da Errasa, que é uma questão de termos da oração. Saiu sem querer na lista, tá? Mas vamos relembrá-la aqui. Não é de subordinação e coordenação, mas serve para vocês. Olha lá. O padeiro balançou a cabeça. Eu me lembro do dia em que lhe vendi a torta. Pode-se afirmar que o termo destacado exerce função sintática de quê? Lhe. Lhe só pode ser duas coisas. Objeto indireto, né? Isso aí. Tá? É igual a ele, a ela. Tudo bem? Quem vende, vende algo a alguém. Objeto direto. Adjunto adnominal, quando ele tem aquele valor de posse, lembra? Cortei-lhe a cabeça. Cortei a cabeça dele. Roubei-lhe a mochila. Roubei a mochila dele. Adjunto adnominal. É o lhe com valor de posse. Tá? Tranquilo? Foi? Beleza. Dá 2 minutinhos aí para vocês tomarem uma água e a gente começa então a lista da turma especial. Beleza? Então tá, começamos daqui a 2 minutinhos.
Vamos embora? Listinha, como eu disse para vocês, então, de projeto de tá. E aí, gente, a questão 1, fiz com vocês agora há pouco, né? É a questão da ESA. Em qual alternativa o que exerce função sintática? Então, vimos que é o que? Na subordinada adjetiva, a letra B. Somos, teoricamente, os que têm mais tempo, aqueles que têm mais tempo, né? Então, vamos à questão 2. Olha lá. No trecho, não é necessariamente agora coordenação e subordinação, tá? São assuntos misturados, ok? Assim que funcionava nessas turmas. Abre aspas. Vive-se uma era na qual se obtém qualquer conteúdo em segundos, que pode ser replicado em minutos, mas dificilmente será assimilado. A palavra assimilado apresenta quais significados? Questãozinha aí de interpretação, questão de sinônimo. Marcariam qual? Letra C, isso aí. Fixado ou apreendido. Apreendido, de apreensão, né? Questão, gente, que não dá para errar. Seja essa, seja EAR, seja a que for, seja EPICAR, tá? Aqui, dificilmente será assimilado, faltou o acento, né? Será fixado, será apreendido. Questão boba de interpretação, tá? Próxima. Questão 3. Isso aqui, gente, é desculpa a expressão, uma escrotice da ESA. Especificamente, tá? Tá no edital, mas assim, aparece com menos frequência do que um cometa. Mas pode aparecer. É uma questão sobre latinismos, ou seja, o significado de expressões em latim. Tá? E aí ele quer saber, por exemplo, o que é etc., né? E outras expressões. Tudo bem? Aqui ele quer saber o que é sine qua non. Conhecem essa expressão? Eu tenho uma lista de latinismos que eu posso passar para vocês. Tá? Não garanto que vai cair. Caiu, por exemplo, aí, ó, nesse concurso. Tá? E aí, de fato, é a letra D. Algo que é sine qua non, uma condição sine qua non, é indispensável. Isso. Tá? É a letra D. Indispensável. Eu costumo falar isso. Mas é mania de ler essa expressão em muitos textos teóricos, né? A gente acaba aprendendo. Igual etc. Também é uma expressão do latim. Tá? Então, eu posso passar para vocês essa listinha de latinismos. Não são muitos, né? E aí vocês já ficam com isso garantido caso apareça em prova. Tá? Então, condição sine qua non é condição indispensável. Tá? A tradução ao pé da letra é sem a qual não. Tá? Essa, ou seja, o que eu não posso dispensar. Sem a qual não é possível. Sem o qual não é possível. Ou seja, é indispensável. Tudo bem? Foi? Outra questão. Questão 4. ESA. No trecho do texto de interpretação, os anjos da morte andam fartos de corpos mutilados e almas atônitas. A palavra em destaque pode ser substituída, sem prejuízo de significado no contexto e, respectivamente, por qual. Olhem as 3 primeiras alternativas e me digam se vocês ficariam com alguma delas. No lugar de atônitas. Letra C, perplexas por enquanto, né? Vamos ver então letra D e letra E. Letra D e letra E. Opa, letra D, cadê? Ih, a letra D eu acho que eu comi. A letra D eu comi. A letra D era emocionadas e a letra E é abnegadas. Então, resposta à letra C, perplexas, né? Ficar atônico é ficar perplexo. Tudo bem? Perguntinha aqui, aproveitando que vai que aparece, né? Poderia ser essa pergunta. O que é abnegadas? Alguém sabe? O que é abnegar? O que é esse verbo? Qual seria seu palpite? Fala aí. Vai que.
Para você, o que, que seria abnegar? Ah, tá. Você iria nas opções. Abnegar, gente, é renunciar, desistir, tá? Geralmente como um sacrifício, por algum motivo, você abnega, você abre mão, tudo bem? Abrir mão, renunciar. Isso é abnegar, tá? Ah, que bom. Outra questãozinha da ESA. No trecho, os três atravessam o salão cuidadosa, mas resolutamente. Os vocábulos grifados são classificados quanto à morfologia, respectivamente, como? Letra B, advérbio e aposto. Aposto é função sintática. Aposto não é morfologia. É classe de palavras, né? Por isso a letra D também morre, porque traz vocativo. Vocativo é função. Letra A, letra C ou letra E? Letra A, né? 3 é numeral e cuidadosa é advérbio. Atenção a isso que está acontecendo aqui, ó. Cuidadosa mais resolutamente. Eu tenho dois advérbios. Numa sequência de advérbios, você vai deixar o primeiro no feminino e o último terminado em mente. Ok? São dois advérbios, cuidadosamente e resolutamente. Como são dois numa sequência, deixa o primeiro no feminino, cuidadosa, e o último você coloca com mente. Entenderam esse esqueminha aí? Para não esquecer, tá? Só se for uma sequência. Se fosse só o primeiro, gente, seria cuidadosamente. Se fosse só o segundo, resolutamente. Como é mais de um, deixa o primeiro no feminino. Se fosse o segundo no feminino, o terceiro no feminino, o último você coloca a mente. Tá? Então, resposta letra A. Ok? Ita. Assinale a alternativa em que o trecho sublinhado expressa a ideia de causa. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Pronto. Onde é que eu tenho causa? 2 minutos. Vai lá. Isso, Lucas. Letra A. Essa distinção das expressões deu-se em boa parte por causa de quê? Pela institucionalização do grafite. Letra A. Por causa disso, a distinção das expressões deu-se em boa parte. Sim, sim. A letra B é tempo, né? Vamos até ver as outras. A letra B é tempo. Olha lá, enquanto grafite, não é? A letra C, apenas os membros é uma explicação. A letra D é uma concessão, ó, mesmo sem adotar. E a letra E é a oração principal, né? A outra que tem algum valor. Resposta à letra A. Por causa disso. Tudo bem? Próxima. Outra questão do ITA. Assinale a alternativa em que ocorre desvio da norma culta. E aí? Ou seja, erro de gramática. Olhem aí e me digam.
E aí? Ninguém? Letra D? Não. Letra D não tem problema nenhum. Não, letra A também não tem problema. O que vocês enxergaram? Letra B também não. Porra. Letra C. Por que a letra C? Qual é o problema dela? Problema de regência verbal. Depois arriscaria uma frase que criei e de que gosto. Porque quem gosta, gosta de algo. Olha lá. Percebam que nós temos aqui o tal do que pronome relativo, ó, que se refere à frase, né? Quem cria, cria algo, mas quem gosta, gosta de algo. Então tinha que ter isso aqui, ó. De que. Entenderam, sim ou não? Foi? Beleza. Próxima questão. Aí aqui na próxima questão há um trechinho de um poema, né? E depois 3 observações. Deixa eu diminuir para vocês poderem ver as observações. Questão para saber quais estão certas, tá? Questão do IME, ok? Vou marcar para vocês aqui sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre, ó, esse o e esse o. Olhem aí o que ele afirma em 1, 2 e 3 e me digam qual ou quais estariam certas, de acordo com a gramática normativa. Vai lá. Então diz aí, quais estão certas? 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1 e 3. A 1 diz, o primeiro o é um artigo definido, ok, o meu elefante, e o segundo é uma forma pronominal oblíqua, né? Mas não o querem ver. O quem? O elefante, né? Então, pronome oblíquo apontando para trás, certo? Assim como a forma lo em deixá-lo. Quem? O elefante. Então, 1, certo. 2. A colocação do segundo o junto ao advérbio de negação aproxima-se do registro mais utilizado no português falado do Brasil? Olhem para esse verso aqui. É dessa forma que o brasileiro falante de português se expressa? Não, né? Como é que ele se expressa? Mas não querem ver ele, não é isso? Falamos bastante disso na aula de pronome, lembram? Pronome do caso reto no lugar de pronome do caso oblíquo. Colocam ele ali, mas não querem ver ele. Vi ela, comprar ela, trocar ela, né? É muito mais comum na fala, no português informal, pronomes do caso reto no lugar de pronomes do caso oblíquo. Tá? Então a 2 está errada. E vamos ver a 3. O e lo nos versos, mas não o querem ver e deixá-lo ir sozinho, são formas pronominais, sim, pronomes oblíquos, que garantem a coesão referencial anafórica. E o que é a anafórica? É a que aponta para trás. Apontam para algo que já foi dito, não é? Então a 3 também está certa. Resposta, então, 1 e 3. Alguma pergunta? Não? Dona Ellen. Isso aí. Vamos lá. Próxima questão.
Outra questão do rime. Vamos voltar à acentuação gráfica. Olha lá. Assinale a alternativa em que os vocábulos são acentuados de acordo com as mesmas regras de acentuação gráfica das palavras abaixo transcritas, respectivamente. Sandália, úmida, só, sensível e conteúdo. Então, vocês primeiro teriam que lembrar qual é a regra de acentuação dessas e procurar uma alternativa em que as palavras seguissem a mesma regra. 2 minutos. Marcou qual? Letra D. Vamos lá. Sandália. Qual é a regra de sandália? Segunda sílaba, paroxítona terminada em ditongo, né? Isso aí. Sandália. Sabemos que se essa é acentuada, isso aqui não se separa. Não é? Agora vamos ver as alternativas. Né? Vamos ver a primeira, se dá para eliminar alguma coisa. Réstia, vale. Água, vale. Infância, vale. História, vale. Solitária, vale. Então, o IME não ia de cara te dar chance de eliminar a alternativa, né? Todas estão valendo. Segunda palavra, úmida. Qual é a regra? Como é que eu justifico a acentuação de úmida? Proparoxítona, né? Agora eu olho, olha lá. Sifilítico família não, matéria não, poético fáceis não. Né? Então, ó, letra A e letra D estão valendo. Tem que estar acentuada sim, Lucas. É o tal do acento diferencial. Singular e plural. Então, mas aí agora é o seguinte. Qual é a regra aqui? Aqui a regra do tem é acento diferencial. Aqui a regra é monossílabo tônico. São duas regras diferentes. Sílabo tônico. Igual eu tenho aqui, ó, em V. Tá? A regra do tem é para diferenciá-lo do tem. Acaba não sendo a regra do monossílabo tônico. Tá? Por isso que a gente elimina a letra D. Depois eu tenho sensível, né? Paroxítona. Grátis. Terminada em I ou is, né? Ó. E conteúdo, que é o U em ato. Baú, U em ato. Tranquilo? Beleza. Aqui, gente, a regra do grátis é igual a lápis, né? Terminada em is. Tá? Tranquilo, então. Letra A. Foi, Ellen?
Beleza. Questão 10. Cadê a questão 10? Não, a questão 10 eu tinha tirado, isso mesmo. Questão 11. Não, calma aí, deixa eu ver se eu posso fazer a 10. Ah, posso sim. Vamos lá. Em qual alternativa a análise está correta? Então tem aí letra A, letra B, letra C e letra D. Olhem que tem aí um exemplo, né, e uma explicação. Vocês vão me dizer onde é que essa explicação está certa, tá? Vai lá. Tô aqui, tá, gente? Dois minutos. Calma aí. Foi mal. Da morte, da paixão e da velhice. Pronto. Então vamos ver. É a correta, né? Letra A. Nos divertindo até morrer. Apresenta uma colocação pronominal adequada, pois além de ser a tradução de um nome próprio, o gerúndio não admite ênclise. Não, né? Na verdade, divertindo-nos até morrer. Quem disse que ele não admite ênclise? Né? Letra B. Em grupos nativos ainda preservam costumes e tradições primitivos, o adjetivo, que é primitivos, né, poderia estar no feminino, para concordar com o último. Né? Lembra quando a gente viu isso? Ó, substantivo 1, substantivo 2 e um adjetivo. Vamos ver isso em concordância nominal e verbal também. Vou falar disso com vocês. Tá? Quando eu tenho um adjetivo, sim, posso sim. Quando eu tenho um adjetivo em relação a dois substantivos, ou eu concordo com os dois, ó, os costumes, masculino, as tradições, feminino. Ou fica tudo no masculino plural, concordando com os dois, ou concorda com o último. Então poderia ficar primitivas também. Tá? De novo, eu tenho dois substantivos, costumes e tradições. Os dois são primitivos. Ou eu coloco no masculino plural para os dois, ou eu concordo com o último, que é justamente o que a letra B está falando. Tá? Ellen, próclise, ênclise e mesóclise é a colocação do pronome em relação ao verbo, né?
Como ele está antes, ó, nos divertindo, é próclise. Se ele tivesse depois, divertindo-nos, é ênclise. A gente vai ver isso na aula de colocação pronominal. Tudo bem? Tá? A resposta aqui é a letra B, porque trata de substantivos e adjetivos. Numa sequência, ou eu concordo com os dois, ou eu concordo com o último. Exatamente o que a letra B está falando, tá? A letra D, eles erraram por algo que a gente já viu. Quem tem medo de algo, gente. Isso é adjunta de nominal? Não, é o quê? Complemento nominal. Ignorância de algo, né? São complementos nominais, não adjuntos. Certo? Beleza. Próxima, opa, calma aí. Próxima questão, questão da AFA. Bora lá. Assinale a alternativa em que a análise dos termos presentes no excerto abaixo está de acordo com o que prescreve a gramática normativa da língua portuguesa. Ou seja, tem aí uma frasezinha, né? Aqui. E vocês vão me dizer qual é a alternativa que está certa. Tranquila a questão, hein? Vai lá. E aí? Deu um leve desespero? Não, estou aguardando a resposta de vocês. E aí? Qual delas está certa? Letra D. Isso aí, certeiro. As vírgulas servem para isolar a oração subordinada adverbial que está inserida na principal, não é?
mesmo situada no futuro. Oração subordinada adverbial de quê? Qual o valor dela, Lucas? Calma aí, cara. Lugar não. Mesmo situada, vocês trocariam esse mesmo pelo quê? Tempo não. Ainda que, isso aí, Lucas. Ainda que situada no futuro. Ainda que, mesmo. Qual é o valor semântico dessa adverbial? Ocorre algo que não te impede de fazer o que vem. Concessão, isso aí. Tá? Subordinada adverbial concessiva, embora situada no futuro. Tá? No caso aqui, olhem para o verbo situada. Reduzida de quê? Isso aí. Oração subordinada adverbial, reduzida de particípio. Tá? Erro da letra A. 3 orações? Não, 2. Letra B. Mesmo situada, temporal? Não, ó, reduzida de particípio já estava aqui, tá vendo? Mas ela não é temporal. Ela é concessiva. Letra C. O stalinismo é um aposto que se refere ao tempo? Não. O stalinismo é um aposto que se refere a quem, gente? Não é seu tempo. Se refere ao quê? Endereço certo. Isso aí. Esse é o erro da letra C. Tá? Resposta, então, letra D. Show? Próxima. A possibilidade da presença de um acento grave, marcando crase, ocorre em qual opção? Lembrando que ainda teremos aula de crase, tá? Mas e aí? Olhem para as alternativas e me digam onde poderia caber um acento grave. Entre A e B e atirou na errada, Lucas. Letra A, olha lá. Podemos cortar folhas de pita, ir para o outro lado do morro e descer escorregando no capim até aqui, ó, crase facultativa, tá? Até é preposição. Se a palavra que vem depois está com artigo, você pode ter uma preposição aqui. Repetindo, preposição até antes de expressão com artigo pode admitir
aqui. Aí teria crase. Entenderam isso, sim ou não? Tá? De novo. Preposição, vou botar maior aqui. Preposição até. E depois, uma palavra como artigo, por exemplo, escola. Só um minutinho. Só um minutinho, gente, que eu acho que eu apertei sem querer o que não devia aqui. Acho que já vou... Opa, calma aí. Deixa eu abrir a caneta aqui de novo, que fechou. Vou conectar de novo, tá? Aguenta aí. Calma aí que eu tô voltando, hein, gente.
Aparece aí para vocês a lista de novo? Aparece aí? Lista, gente, sim ou não? Ah, tá. Aí tá, porque para mim não aparece. Aparece aí para você. Beleza. Eu estava dizendo então, questão 12, de por conta da expressão até. Pronto, estou de volta. Tinha caído aqui. Conseguem ver e ouvir normalmente? Está acabando, tá? Beleza. Eu estava só explicando de novo a questão do até. Ficou mais claro? Aliás, ficou mais claro? Não. Ficou claro para vocês isso? É facultativo, tá? Beleza. Vamos então a 13. Assinale a opção em que a oração sublinhada não se classifica como subordinada adverbial. Então, olhem aí com calma e me digam onde nós não temos uma subordinada adverbial. Então, Thiago, na letra B eu tenho, né? Olha lá. Com 2 paus de pita faremos uma balsa e, como o carnaval é no mês que vem, ou seja, já que o carnaval é no mês que vem, isso é causa. Causa é adverbial, né? Ele quer saber onde não tem uma adverbial. Letra C. Isso, não é? Porque olha o que eu tenho aqui na letra C. Onde o sol dourado atravessa. Onde se refere à areia. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, não é? Restritiva, não tem vírgula. Pronome relativo com ideia de lugar. Pronome relativo com ideia de lugar.
tá? Letra A, ué. O que é na letra A, Ellen? Isso aqui não é ordem, então isso aqui é causa. Ah, tá, letra E. Ou nadar mar afora até... Tempo. Apareceu aí? Tá? Ou nadar mar afora até não poder mais. Até amanhã. Tá? Até quando? Essa aqui é a pergunta, ok? Beleza? Resposta, então, letra C. E aí, gente, bateu o olho em onde, já sabe que é uma adjetiva, pronome relativo com ideia de lugar. Não tem como ser outra coisa, tá? Ok? Questão 14. Assinale a opção que apresenta um predicado verbo nominal. Jack Vou tentar me comunicar por aqui, porque pelo celular eu perdi o acesso. Mas Ellen iria de D, né? Vocês me ouvem por aqui? Sim, tá. Então vamos confirmar lá. Letra D. Mas quando a olhei, você estava distraída. Não, né, Ellen? Quando a olhei, você estava distraída. Verbal a primeira, nominal a segunda. Né? Letra D, não.
Letra E, Hilda. Na adolescência me torturaria, predicado verbal, mas sou um homem maduro, predicado nominal. Tem que ser o mesmo predicado, gente. Vocês estão escolhendo alternativas e que o primeiro é verbal, o segundo é nominal. Tem que ser o mesmo predicado. É o que acontece aqui na letra C. Olha aqui. Talvez você fosse como aquela menina rica de fora que achou horrível nosso pobre doce de abóbora e coco. Ou seja, achou o nosso pobre doce de abóbora e coco horrível. O doce era horrível. Foi? Achou é o verbal, considerou, lembra? Considerou. Nós vimos isso na aula de predicado verbo nominal. Considerou, tornou alguém alguma coisa. Então, aqui achou, considerou o nosso doce, o quê? Horrível. Esse é o predicado verbo nominal. Foi? Sim ou não? Tranquilo? Tá? Deixar assim que eu consigo ver o chat. Vamos à última questão, então. Boa, questãozinha aí para fechar de processo de formação de palavras. Assinale a opção na qual a palavra sublinhada se formou por um processo diferente das demais. E aí? Em qual alternativa o processo de formação da palavra sublinhada é diferente das demais? Goiabeira, bambual, adoração, beleza e sossego. E aí? Não, letra C vem do verbo adorar. Adorar. Opa, calma aí. Adorar. Mais o sufixo são. Fixar, fixação, né? Ó, goiabeira, sufixo. Bambual, sufixo. Adoração, sufixo. Beleza, sufixo, vem de belo. Firme, firmeza, duro, dureza, né? Sossego. Por quê? Qual é o processo aqui, Ellen? Sossegar, verbo. Sossego. Derivação regressiva. Isso aí. Vou compartilhar com vocês depois o link da gravação e essas duas listas, para caso vocês queiram refazer essas questões. Tudo bem? Tranquilo? Quase 2 horas de aula aí, ó. Só para galera da turma aí, ó, da escola, só para deixar
Claro aqui, nossa próxima aula, então, segunda que vem, concordância nominal e verbal, tá? Mas sábado, antes, a gente tem aula novamente. Tudo bem? Eu já vou falar de concordância, regência e colocação pronominal. Tá? Tranquilo? Sábado, então, concordância, regência e colocação. E aí, para quem for da turma lá da escola, eu vou falar disso no sábado, mas eu vou dar aula disso na segunda. Tudo bem? Então, pode ser que vocês tenham um pouco mais de dificuldade, mas pelo menos já chega na segunda sabendo. Eu vou tratar durante a aula. Tá bom? Tranquilo? Valeu então, gente. Grande abraço. Se cuidem, aproveitem aí o restinho do feriado, tá? Qualquer coisa, só dá um grito. Valeu, tamo junto, abraço. Daqui a pouco eu compartilho com vocês os materiais, a gravação e as listas. Valeu.